Oi pessoal, tudo bem? Para fechar o nosso conteúdo sobre anfíbios, eu queria conversar com vocês sobre conservação de anfíbios e para isso eu quero abordar aqui alguns temas que são mais importantes, né, quando a gente discute conservação de anfíbios hoje em dia. Durante as últimas aulas, a gente conversou um pouco sobre como estão distribuídas as espécies de anfíbios no mundo e por quê. E eu apontei para vocês algumas áreas que são caracterizadas por uma grande riqueza de espécies de anfíbios, principalmente aqui na América do Sul, né? A gente falou um pouco sobre o Brasil, seu recordista de espécies de anfíbios, né? Com maior número de espécies, e que existem dois hotspots de diversidade representados pela Amazônia e pela Mata Atlântica, né, no Brasil. Mas não são só essas regiões no mundo que contêm uma grande riqueza de espécies de anfíbios. A gente também tem áreas com um número muito grande de espécies, por exemplo, na América Central, no oeste da África, no Sudeste Asiático e na costa leste da Austrália. Só que em um contraponto, né, a essa imagem, onde a gente representou a riqueza de espécies de anfíbios por uma imagem térmica, né, por cores mais quentes, a gente também vê que existem grandes áreas, né, no mundo onde existe um número muito grande de espécies ameaçadas, né? Então, nessa imagem também é utilizada essa representação de uma imagem térmica para mostrar partes do mundo onde existe um número grande de espécies ameaçadas. A gente vê principalmente no norte da América do Sul, na América Central, no oeste da África, na China e Sudeste Asiático e no leste da África. Então, áreas com grande diversidade de espécies também são áreas que contêm um grande número de espécies ameaçadas. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar a lista vermelha de espécies ameaçadas que é produzida pela IUCN, né? Está disponível nesse site aqui, ignorem esse outro org, aqui é um org só, mas vocês podem acessar as listas de espécies ameaçadas do mundo nesse site. A IUCN ela reúne, né, painéis de especialistas de tempos em tempos para discutir o status de conservação de espécies de grupos específicos de organismos, não só de animais, mas também de plantas, por exemplo. E os anfíbios eles chamam a atenção por serem até hoje o grupo animal com maior número de espécies ameaçadas. 40% das espécies de anfíbios no mundo se incluem em alguma categoria de ameaça. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar sobre isso, mas como que é definida a categoria de ameaça em que uma espécie se inclui? Bom, são avaliadas vários fatores, né, vários fatores relacionados à demografia das populações e à ocorrência de atividades humanas no seu habitat original, né? Então, se está havendo perda de área de habitat original em decorrência de alguma atividade humana. Então, com isso, né, com dados a respeito da demografia e a perda de habitat natural, esses especialistas desses painéis conseguem alocar cada espécie em uma categoria de ameaça distinta. Então, a espécie pode ser classificada como deficiente em dados se os especialistas não têm informação suficiente sobre distribuição geográfica ou tendências populacionais daquela espécie. A espécie pode ser classificada como de preocupação mínima, né, se ela foi avaliada, né, se existia dados sobre distribuição geográfica e sobre populações dessa espécie, sobre a demografia dessa espécie, mas não há indícios de perda de habitat ou declínio populacional. Ela pode ser classificada como quase ameaçada se não houver indícios de perda de habitat ou declínio populacional no presente, mas se houver risco, né, de que isso aconteça num futuro próximo. E daí existem as categorias de ameaça mais sérias, né? A espécie pode ser classificada então como vulnerável, ameaçada ou criticamente ameaçada. E isso vai depender de uma combinação de fatores, né, que os especialistas podem observar. Então a espécie pode ter passado por um declínio populacional, né, ou esse declínio pode ser projetado.
num futuro próximo. Ela pode ter tido uma redução, fragmentação ou flutuação da área de distribuição. Então, houve modificações, né, do ambiente natural que acarretou na mudança, né, em danos à área de habitat natural. Essa espécie ela pode ser caracterizada por uma população pequena, né, ou por evidências de redução no número de indivíduos, ou fragmentação, ou flutuação dessas populações que constituem, né, essa espécie. Algumas espécies elas são caracterizadas por serem constituídas por uma população naturalmente pequena, né, um número reduzido de indivíduos, e com distribuição geográfica restrita a uma área muito pequena, né? E também existem espécies que têm um alto risco de extinção, né? Por exemplo, porque elas são alvo de alguma atividade humana, de contrabando, de comércio, por exemplo. Então, a combinação entre fatores relacionados a esses tópicos que eu falei, que vai determinar se a espécie é classificada como vulnerável, que é um grau de ameaça mais leve, né, até criticamente ameaçada, que já é um grau de ameaça bastante severo. E além dessas categorias de ameaça, também existem categorias já mais graves, né? Existem, por exemplo, as espécies que foram extintas no ambiente natural, na natureza. Essas espécies são aquelas que são encontradas só em cativeiro, ou em laboratórios, ou em qualquer lugar distante da sua distribuição nativa, né? Se ela foi, por exemplo, exportada e hoje ocorre numa população em outro continente, né? Não aquele continente original. E existem espécies que já se tornaram extintas, caem nessa categoria aquelas que não são vistas há muitos anos, geralmente algumas décadas, mesmo que tenham sido realizadas buscas, né, para encontrar essas espécies. A IUCN, ela também, durante esses painéis, reúne, né, os principais grupos de ameaças aos anfíbios, né, ou, na verdade, eles fazem isso para todos os grupos avaliados, mas eu estou mostrando aqui quais são as principais ameaças aos anfíbios, segundo a IUCN, né. E de cara a gente vê que a ameaça mais frequente, né, encontrada tanto entre as espécies que não são ameaçadas, né, mas que passam por pressões derivadas desse tipo de ameaça, quanto as espécies que caíram em alguma categoria de ameaça, de longe a gente vê que a perda de habitat é o fator mais importante para determinar se uma espécie se torna ameaçada ou não, né? E para os anfíbios existem outros fatores também, outros tipos de ameaça que são bastante importantes, como a poluição. Vocês já devem imaginar por quê, né? A gente falou bastante sobre a permeabilidade do tegumento dos anfíbios e então a vulnerabilidade deles a qualquer tipo de alteração no ambiente aquático, né? Também a presença de espécies invasoras, doenças emergentes, a incidência de fogo também são ameaças bastante preponderantes, né? Eu vou falar então um pouquinho sobre cada um desses grupos, né, de ameaças, a começar pelo mais frequente, que tem relação com a com a destruição e a fragmentação do habitat original, né? A gente geralmente discute, né, a fragmentação de habitats e destruição do habitat de um paradigma de floresta, né, uma floresta nativa que é fragmentada ou destruída para o estabelecimento de plantações ou pecuária, né? Então a gente vê mais ou menos uma matriz de pasto ou monocultura e remanescentes fragmentos, né, florestais. Mas existem outros tipos, né, de destruição de hábitat e tipos de atividades que geram fragmentação, né? Por exemplo, a construção de rodovias é muito importante para alguns animais e o trânsito, né, o tráfego acaba se tornando uma barreira muito importante, né, para
para movimentação e dispersão de indivíduos. É muito comum a gente ver em áreas principalmente da Amazônia brasileira esse padrão que a gente chama de espinha de peixe, onde a construção de estradas paralelas em uma década, em décadas posteriores, vai acarretar na destruição do habitat, formando esse padrão, né, que é bem parecido com uma espinha de peixe. Então as estradas são as vias de entrada para as atividades que geram desmatamento e fragmentação. E a fragmentação do habitat terrestre, a destruição também pode se dar, por exemplo, pela inundação, né, para a formação de reservatórios, tanto para o abastecimento de água das cidades, quanto para a geração de energia elétrica. E a gente sabe quais são as pressões sociais e econômicas, né, por trás dessas atividades que geram fragmentação e destruição de habitat. De longe, no Brasil, a atividade que mais resulta em alteração de habitat nativo, tanto de cerrado quanto de floresta, é a pecuária. A pecuária está associada à expansão, né, das fronteiras agrícolas do país, e normalmente áreas com altas taxas de desmatamento têm relação com a expansão da atividade pecuária extensiva, né? Outras atividades muito importantes têm relação com a monocultura, né? No Brasil, a monocultura predominante é a de soja, né? Principalmente para exportação, que está relacionada com o desmatamento, principalmente de regiões da Amazônia e do Cerrado, e principalmente seguindo, né, aquela fronteira agrícola que foi aberta pela pecuária. Na Mata Atlântica, uma cultura bastante preponderante também é a de cana-de-açúcar, né? Historicamente foi um dos cultivos que mais resultou em perda e fragmentação do habitat original de floresta na Mata Atlântica. Outro tipo de destruição do habitat se dá pela atividade de mineração, né? A atividade de mineração, ela normalmente é restrita a áreas menores do que aquelas que são ocupadas por pecuária e por monoculturas, mas em contrapartida é muito difícil de se restaurar uma área que foi utilizada para mineração, né? O solo foi todo revolvido, o subsolo passa a ocupar a camada mais superficial, né? Então todo o solo que foi formado durante milhões de anos ele vai ser perdido, todos os nutrientes são perdidos e a sucessão ecológica ela se dá de forma muito lenta e normalmente ela não acarreta na restauração do ambiente original depois que uma área foi minerada. Mesmo assim, existem minerações também com uma escala gigantesca. Aqui um dos exemplos mais emblemáticos do Brasil é a mineração em Carajás, né, na Floresta Nacional de Carajás, que é feita pela Vale, e que tem dimensões muito grandes, né? Você consegue enxergar Carajás a partir de imagens de satélite, é uma escala assim, incrível essa mineração, né? E fica no meio da floresta amazônica no estado do Pará. E é claro, com o crescimento da população humana também, hoje em dia, uma das atividades mais importantes, né, é a construção de moradias, de áreas para indústrias, de áreas para atividades comerciais, né, então a urbanização também, a ocupação de habitats originais pelas cidades, né, é muito predominante em alguns locais. Aqui eu mostro uma imagem, por exemplo, da região metropolitana de Recife, e vocês devem estar bastante familiarizados com o efeito da expansão urbana sobre áreas, por exemplo, de mangue, de restinga e de floresta atlântica, né? Existem pouquíssimos remanescentes de todos esses tipos de ambientes nativos, né? Hoje quase tudo foi ocupado por áreas urbanas. Uma atividade atrelada, né, às vezes a esse tipo de essas ameaças que eu comentei antes, né, essas atividades, é o uso do fogo. E ela representa uma ameaça em separado, né, pelos efeitos que o uso do fogo tem sobre anfíbios. É claro que aqui eu estou falando do uso do fogo
para atividades humanas, né, não do uso natural dele, né, da ocorrência de incêndios naturais. Existem algumas paisagens, né, que são naturalmente adaptadas para a ocorrência de incêndios naturais esporádicos, né? Um caso bem emblemático é o do Cerrado brasileiro. Então toda a fauna, a flora, ela está adaptada para a ocorrência desses incêndios de tempos em tempos. Mas quando o fogo é utilizado para abertura, né, por exemplo, de frentes agrícolas, então para a preparação do solo, e se torna muito frequente, você tem então um impacto bastante grande sobre populações animais, principalmente populações de animais que são mais vulneráveis a temperaturas mais altas e a ambientes mais secos, né? Quando você tem a ocorrência de incêndios frequentes, você tem a eliminação completa de refúgios mais úmidos e de pequenos corpos de água, né? Como fitoteomatas e outros ambientes importantes para a reprodução dos anfíbios. O que a gente tem depois da passagem do fogo, né, é a completa inutilização do ambiente para alguns animais, né? Essas imagens e a imagem anterior são dos incêndios que ocorreram no Pantanal o ano passado e que acabaram por destruir uma grande fração da área desse ecossistema que é muito peculiar, né, e bastante importante para o Brasil. Agora, associado ao uso do fogo também, e isso combinado com o desmatamento e outras particularidades, como o uso incorreto do solo, né? Então, utilizar a queima para preparação do solo, não fazer a rotação, né, de culturas e um tempo de descanso para o solo, utilizar de forma errada os processos de irrigação, né, de forma que você tenha a salinização das camadas mais superficiais do solo. Combinando todas essas coisas com já um processo de mudanças climáticas, né, que vem se tornando bastante preocupante nas últimas décadas e que acarreta no aquecimento, né, no aumento da temperatura média global, a gente tem o início, né, de processos de desertificação. É bastante importante a gente discutir isso também, porque no Brasil, as únicas áreas que passam por processos de desertificação nos dias atuais são localizadas aqui na região Nordeste. Uma delas está no sul do Piauí, né? Outra no interior de Pernambuco, outra na fronteira entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e a outra região no Ceará. Então, esses são núcleos de desertificação que tendem a aumentar nos próximos anos. E a partir do início de um processo de desertificação, é muito difícil que se recupere um ambiente original, né? A tendência é que essa área vá se expandindo e que você não tenha como alternativa reestabelecer, né, a vegetação original. E se isso é difícil para as plantas, imagina para os anfíbios também. Áreas desertificadas são completamente inadequadas para a sobrevivência e para a reprodução de anfíbios, então você tem a eliminação dessas espécies nessas áreas desérticas. Agora falar um pouco sobre um tipo de ameaça que é bastante recorrente no Brasil, né, que está associada com a construção de hidrelétricas. A grande parte da matriz energética brasileira é baseada em reservatórios, né, e na geração de energia por usinas hidrelétricas. Quando a gente fala na construção de hidrelétricas e sobre o efeito delas na destruição de hábitats terrestres, né, a gente não fala só sobre a área que é inundada pelo reservatório, né, que já dependendo da região, se for uma região com uma paisagem mais plana, como é característica de muitas áreas da Amazônia, né, você pode ter o reservatório ocupando uma área gigantesca, né, e determinando então a obliteração ou a destruição de vários hábitats terrestres. Mas além disso também, como se tratam de empreendimentos muito grandes, geralmente, você também tem associado as hidrelétricas a construção de um terreiro de obras,
todas as estradas de acesso, você tem a expansão de áreas urbanas para abrigar os trabalhadores dessas obras, você tem a construção de redes de transmissão, subestações, então são empreendimentos que são muito danosos para os animais terrestres em geral. Quanto aos reservatórios, além da área ocupada, né, pelo lago, que vai acumular água, a gente tem também um efeito que é muito pouco estudado, que é esse efeito de margens desertas, né? Isso acontece porque normalmente todos os organismos que ocupam áreas ripárias, né, essas áreas de margem de rios, têm seus ciclos de vida e seus ciclos reprodutivos sincronizados com o movimento de cheia e de vazante, né, dos rios ou grandes lagos. Então, eles vão se reproduzir, vão dispersar em determinados momentos de acordo com a existência de certos ambientes na beira da água. Então podem ser ambientes inundados, ambientes mais secos, ambientes com mais lama, e você vai ter então a sincronização entre os ciclos de reprodução e os ciclos de vida com o ciclo de enchente e vazante, né, desses ambientes. E isso se deu, é claro, por uma evolução que aconteceu há por centenas de milhares a milhões de anos, né? Essa sincronização com o movimento da água, né? Esse pulso de inundação. Quando a gente barra um rio, né, com uma represa e começa a regular o nível da água de acordo com as demandas energéticas ou de água, né, das cidades, por exemplo, ou, enfim, das comunidades humanas, a gente acaba quebrando esse ciclo de enchente e de vazante e a gente regula ele de forma arbitrária, né, de acordo com as necessidades da sociedade, da economia, enfim. E não existe, né, organismo que seja sincronizado, né, em relação aos seus ciclos reprodutivos e biológicos com esse tipo de oscilação, né, do ambiente aquático. Então o que acontece é que esses ambientes se tornam completamente impróprios, né, para esses animais. Então a gente vê o aparecimento dessas zonas mortas, né, nos reservatórios, nas margens dos reservatórios, onde você não tem espécie de planta ou de animal que seja adaptada, né, a reproduzir, a sobreviver nesses ambientes, porque eles são bastante imprevisíveis para eles, né? Agora, também relacionado com o ambiente aquático, um assunto muito importante, né, uma fonte de ameaças muito importante para anfíbios é a poluição, né? Quando a gente fala em poluição, a gente fala em qualquer alteração, né, do ambiente aquático que foi ocasionada pela emissão de algum rejeito, né, de atividades humanas utilizadas por humanos que modificou drasticamente a qualidade do ambiente aquático. Um dos mais conhecidos para a gente é a eutrofização. Vocês devem lembrar das aulas de ecologia, né, que a eutrofização, na verdade, ela é causada pelo influxo excessivo de fósforo no ambiente aquático, que vai causar a proliferação de organismos que estão relacionados à produção primária, né? Então, organismos fotossintetizantes. E o que acontece, né, em médio ou médio prazo quando isso ocorre, né? Quando você tem eutrofização de um rio ou um lago, por exemplo, uma lagoa. Você acaba tendo toda a superfície, né, ocupada por material vegetal ou por microalgas ou qualquer organismo fotossintetizante. Eles vão se proliferar de forma bastante rápida, né, e essa proliferação vai acabar tomando, claro, um volume, uma superfície muito grande do ambiente aquático. Com a proliferação de alguns desses organismos, pode ter também um aumento da concentração de alguns produtos do metabolismo desses organismos que são tóxicos para outros organismos aquáticos, como, por exemplo, os girinos ou os peixes, né? Também já foi visto que a eutrofização aumenta a vulnerabilidade de girinos a patógenos, mas um dos efeitos mais dramáticos da eutrofização é a depressão do oxigênio. Então, o oxigênio dissolvido em ambientes eutrofizados se torna muito baixo.
E a gente se pergunta por quê, como que isso acontece se o que você tem é a proliferação de organismos fotossintetizantes, né? É claro que durante o dia a fotossíntese permite que haja um aumento do oxigênio dissolvido, principalmente nas camadas mais superficiais da água. Mas esse oxigênio nem sempre passa para as camadas mais profundas, né, dos ambientes aquáticos, porque você também pode ter estagnação desses ambientes, né? Você tem ele coberto por algas, então a ciclagem, né, da água se torna muito mais ineficiente. E um outro problema é que durante a noite esses organismos fotossintetizantes eles respiram também. Então o que vai acontecer? Os níveis de oxigênio dissolvido vão cair muito durante a noite e vão se tornar muito baixos e muito críticos, principalmente nas últimas horas antes do raiar do sol, né, que é quando quase todo o oxigênio dissolvido na água foi consumido pela respiração. Os anuros, por exemplo, eles não toleram concentrações de oxigênio dissolvido menores do que 4 miligramas por litro. Então, em ambientes onde a concentração de O2 dissolvido for menor do que 4 miligramas, você vai ter a morte de todos os embriões que estão nos ovos, ou dos girinos, ou de espécies aquáticas de anuros que estejam presentes, né, que não tenham respiração pulmonar. Outro problema decorre da acidificação, né? Isso ocorre quando os produtos, né, gerados pela combustão, né, principalmente o óxido nitroso e os sulfatos, eles se combinam com a água da chuva, formando chuva ácida, né, ricas em íons de hidrogênio, né, íons de hidrogênio. Quando o pH de um ambiente aquático é muito baixo, o desenvolvimento embrionário dos anfíbios pode cessar. Então, isso ocorre quando o pH se torna menor do que 4,5. Então, todos os embriões que estejam em ovos ali depositados no ambiente aquático, eles morrem, eles param de se desenvolver. Em pHs ácidos entre 4,5 e 5, podem ocorrer outros tipos de efeitos, né? Você pode ter o atraso da eclosão dos ovos, o atraso da metamorfose dos girinos, danos a redes de transporte de íons, e também pode prejudicar o sistema imune dos girinos, tornando eles mais vulneráveis a organismos patogênicos. Os anfíbios também são sensíveis a uma gama muito grande de poluentes, principalmente usados como pesticidas, né, em monoculturas, culturas de hortaliças, por exemplo, que levam uma carga muito grande de pesticidas. Vários desses pesticidas atuam como neurotoxinas nos anfíbios, mas também têm efeitos sobre o desenvolvimento deles, e várias categorias grandes de pesticidas são associadas a esse tipo de efeito, né, neurotóxico ou de desenvolvimento irregular dos anfíbios. Entre eles estão os organofosfatos, os organoclorados, os carbamatos, as piretrinas, né, todos eles são frequentemente aplicados em cultivos, principalmente no Brasil, né. Eles podem afetar o comportamento de defesa dos girinos, então, por causa dos efeitos neurotóxicos, os girinos podem se tornar mais lentos, eles podem nadar menos atentos aos predadores. Esses pesticidas podem inibir o desenvolvimento larval, afetar também a formação das gônadas dos adultos. Então, a gente vê, por exemplo, nesse exemplo, um trabalho em que os girinos foram expostos a organoclorados, né? E a gente sempre vê um girino controle em cada uma das pranchas, né? Mostrado um girino controle, que está com o Czinho, e um girino que foi testado, né? A gente vê que os girinos testados, eles têm um tamanho menor, sempre, do que os girinos controle. Eles estão em estágios de desenvolvimento muito mais atrasados em relação ao controle, né? O controle se desenvolve, chega à metamorfose mais rápido, e também existem malformações, né, durante o desenvolvimento do girino. Uma das mais frequentes é essa quebra, né, essa dobra anormal da cauda. Hoje em dia são muito importantes os poluentes orgânicos, né, como ameaças a anfíbios.
Esses poluentes podem se tratar de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né, os PAH, que são os benzenos, os toluenos. Também muito importantes hoje em dia são os bisfenóis clorados, que estão relacionados à produção e à decomposição do plástico, né? Também os DDTs. Então todos esses compostos eles atuam, né, como genotóxicos para os anfíbios, então vão causar mutações numa taxa muito grande. Vão ser inibidores de crescimento também, como os pesticidas. Eles estão associados à existência de malformações ósseas, então é muito comum a gente ver áreas com um grande número de poluentes orgânicos, uma grande concentração, de poluentes orgânicos, ter a ocorrência de anfíbios com malformações, e também existe a associação a problemas endócrinos, hormonais, tá? Então, é claro, a gente discutiu aqui vários tipos, né, de poluentes, e vocês devem associar isso, claro, à permeabilidade do tegumento dos anfíbios. Os girinos têm respiração branquial também, então tem muitas superfícies do corpo que são permeáveis, e é claro que os efeitos, né, dessa substância sobre o desenvolvimento dos anfíbios vai ser muito dramático. Um outro tema muito comentado em conservação dos anfíbios são espécies invasoras, né? Os anfíbios, eles são vítimas de espécies invasoras, mas algumas espécies em si são espécies invasoras muito bem sucedidas, né? A gente chama uma espécie de invasora não só quando ela foi introduzida num novo ambiente, né, num ambiente que não é o nativo, o seu ambiente nativo, mas quando ela também começa a se reproduzir e a se dispersar, né, aumentar a sua distribuição geográfica nessa nova área. Um dos exemplos mais emblemáticos, né, de espécies invasoras no mundo é o sapo cururu, que é o nosso sapo cururu aqui da América do Sul. Essa espécie Rhinella marina, ela é muito aparentada, né, evolutivamente com a espécie do sapo cururu aqui do Nordeste, né, que é a Rhinella jimmy. E essa espécie ela foi introduzida na Austrália e na Flórida principalmente para controlar pragas, né, em cultivos de cana-de-açúcar. Por isso que hoje em dia, em inglês, o nome popular dessa espécie é cane toad, né, o sapo da cana. Qual é o problema da espécie sapo cururu ter sido introduzida na Austrália ou na Flórida? Bom, primeiro ela é uma espécie muito grande e ela vai predar qualquer animal que caiba na boca dela. Então isso pode ser desde uma grande gama de invertebrados até outros anfíbios, pequenos lagartos, pequenos roedores, pequenos marsupiais. Então, seja lá o que passar pela frente dela, ela vai consumir. Tá? Então, você tem a invasão do sapo cururu na Austrália, que é um país que é caracterizado pelo alto endemismo, né? A fauna da Austrália é única, as espécies que ocorrem lá só ocorrem lá. Então você teve um grande impacto sobre espécies endêmicas de pequenos vertebrados, principalmente, né, da introdução do sapo cururu. Mas também você teve um impacto bastante grande sobre predadores, né, animais que estão em níveis tróficos mais altos, né, superiores, como serpentes ou marsupiais que vão tentar consumir o sapo cururu. E o sapo cururu tem uma toxina, tem toxinas, né, armazenadas nas glândulas paratóides, né? Essas toxinas são muito fortes e esses predadores não têm nenhuma defesa, né, contra essas toxinas. Eles não coevoluíram no mesmo habitat, né, no mesmo ambiente que os sapos cururus. Então, não existe espécie australiana que seja imune ao veneno do sapo cururu. Já no ambiente nativo, né, você tem serpentes aqui na América do Sul, existem serpentes, por exemplo, que são imunes ao veneno do sapo cururu. E lá não é esse o caso. Então você também tem a invasão do sapo cururu associada a uma alta mortalidade de predadores de anfíbios. Aqui eu estava procurando material para essa aula, né, só achei uma técnica interessante, né, que é relativamente nova, de 2017,
Existem várias iniciativas diferentes para tentar se remover o sapo cururu da Austrália. Essas iniciativas já remontam a décadas, né, de tentativas de se isolar áreas e fazer a remoção dos adultos, tentar remover os girinos. Essa é uma que eu achei interessante, então, que é um aparato para tentar remover os girinos, né, do sapo cururu do ambiente aquático. Eles fizeram uma armadilha de covo, como a gente usa, por exemplo, para tentar pegar camarão ou peixinhos, mas fizeram com Tupperware e 2 funis para tentar espalhar isso pelas lagoas e tentar, com isso, remover o maior número possível de girinos, né? Eu não consegui encontrar dados sobre a eficiência, né, dessa armadilha, mas parece ser uma boa ideia. E o Brasil não só exportou uma espécie invasora de anfíbio, né, a gente também importou uma espécie invasora que acabou sendo bem sucedida aqui no território nacional como uma espécie invasora. Essa espécie, a rã touro, né, ela foi introduzida principalmente durante a década de 80 para a produção de carne. Então, a carne de rã que as pessoas consomem comercialmente, né, é principalmente dessa espécie, da rã touro. E o que aconteceu, é claro, o Brasil não tem o costume de consumir carne de rã na sua dieta, né? Os brasileiros, na verdade, geralmente têm uma certa aversão a rãs. E, claro, não funcionou, né, o comércio de carne de rã. Então, vários ranários que foram construídos e que receberam, né, espécimes dessa espécie de rã touro acabaram indo à falência e os espécimes foram soltos no ambiente nativo e acabaram por encontrar um ambiente muito bom para reprodução, para sobrevivência. E hoje a rã touro ela é uma espécie invasora, principalmente no sul e sudeste do Brasil, né? A gente ainda tem dados bastante preliminares sobre os efeitos ecológicos dessas espécies. A gente sabe que ela consome também um grande número de invertebrados e de pequenos vertebrados, incluindo espécies nativas, né, de anfíbios e de lagartos e de pequenos roedores, mas a gente não sabe ainda qual é o tamanho, né, do efeito da introdução dessa espécie sobre as comunidades nativas de anfíbios, por exemplo, de lagartos ou de pequenos mamíferos. É muito difícil de quantificar isso em pouco tempo. E também sem ter informações sobre o estado original dessas comunidades, né? Hoje em dia, em vários locais do sul, sudeste do Brasil, a rã touro já está presente, né? Isso a gente não tem com o que comparar. O que a gente sabe, por exemplo, é que o canto dessa espécie, né, pode impactar o comportamento de vocalização de espécies nativas. Então, essa espécie tem um canto muito alto e já foi demonstrado que na presença dela as outras espécies têm o canto inibido, né? Elas cantam a taxas menores. Então, você pode ter um efeito em longo prazo, né, sobre a reprodução de outras espécies. Uma das ameaças mais dramáticas, né, para anfíbios tem relação com doenças emergentes. Então vocês devem ter ouvido falar sobre um fungo, né, patógeno que causou a extinção de várias espécies de anfíbios. Esse fungo é chamado de Batrachochytrium dendrobatides, tá? Ele foi descoberto pela Karen Lips, né? Ele não foi descoberto, na verdade, mas ela que acompanhou a primeira onda, né, de expansão desse fungo na América Central. Então a Karen fazia atividades de monitoramento e levantamento de espécies na América Central e ela tinha vários sítios, né, várias áreas de estudo que estavam localizadas desde a Costa Rica até o Panamá, né, a parte mais mais leste do Panamá. E ela conseguiu detectar o primeiro evento, né, de mortalidade absurda assim, de anfíbios em 1987. Em 1993, ela observou outro evento, né, mais ao sul da primeira área. Em 96, outro evento. Então, ela conseguiu
cobrir, né, essa onda e o espalhamento dessa epidemia de Batrachochytrium dendrobatidis, que a gente chama carinhosamente de BD, porque o nome é absurdo, né, o nome científico desse fungo, e com isso comprovar que realmente se tratava de uma doença que estava se espalhando, né, pela América Central. O resultado, né, da invasão desse fungo em um ambiente ocupado por anfíbios é muito dramático, então é muito sintomático dessa invasão você encontrar uma grande quantidade de indivíduos todos mortos de várias espécies diferentes ao mesmo tempo, né? Como é o ciclo de vida, né, do BD? Ele infecta a pele dos anfíbios, né, a partir de zoosporangios, né, que ficam na pele, que crescem e se desenvolvem na pele. São liberados zoósporos, né? Esses zoósporos, eles são móveis, eles têm um flagelo, eles conseguem se deslocar no ambiente aquático. Então, espécies que têm um hábito de estar próximo à água, normalmente são mais atingidas, né? Quando esses zoósporos entram em contato com a pele de um anfíbio, eles vão penetrar na pele e formar esses zoosporangios, né? Os zoosporangios, eles formam mais zoósporos dentro e tem a formação de uma papila de descarga. Nessa papila, ela vai se abrir e vai liberar novos zoósporos no ambiente. Quando você tem a infecção de um anfíbio pelo BD, a formação de zoosporangios, né, se dá de forma muito rápida e o crescimento deles também é bastante acelerado, né? Entre a infecção e a liberação dos zoósporos, né, então a abertura do tubo de descarga, isso vai se dar em 4 dias aproximadamente, né? Então é um processo bastante rápido. É um processo que acontece normalmente de forma síncrona entre várias espécies, entre vários indivíduos que foram infectados ao mesmo tempo. E você tem um efeito muito grave, né, sobre a epiderme, principalmente, do indivíduo infectado. Então você tem a formação de úlceras, né? Essas papilas de descarga vão se abrir, vão formar ulcerações na pele. Essas ulcerações, elas também abrem o caminho para infecção secundária por bactérias, por exemplo, e por outros fungos. Você tem a descamação da pele e com o passar dos dias o que você tem é a mortalidade de centenas de indivíduos no mesmo local, tá? Então essa doença é realmente muito dramática, né, para as espécies de anfíbios, está associada a grandes eventos de extinção de espécies, principalmente na América Central, onde isso foi registrado com mais detalhe. Hoje é conhecido uma segunda espécie de Batrachochytrium, né, o Batrachochytrium salamandrivorans, é uma espécie de fungo que ataca principalmente salamandras. Ela tem uma grande incidência principalmente na Europa, e o ciclo de vida desse fungo é bastante parecido ao ciclo de vida do BD. Também forma esses zoosporangios, também causa ulcerações na pele. A gente vê aqui uma salamandra acometida pelo BS, né, que é esse outro fungo. A gente vê a formação de úlceras, né, bem pequenininhas aqui, mas que estão presentes em todo o tegumento e também ocasionam a morte do indivíduo depois de alguns dias. Os estudos do genoma, né, do BD que foram feitos indicam, claro, que esses diferentes linhagens desse fungo foram transportadas de continente para continente. E é claro que se a gente olhar onde está presente a mesma... Aqui essas linhagens são representadas por cores e símbolos diferentes, tá? Então a gente vê, por exemplo, uma linhagem que está presente na América Central e no Japão,
né, a mesma linhagem. Então é claro que o espalhamento, né, dessas linhagens diferentes de BD ao redor do mundo tem muito a ver com as nossas rotas comerciais marítimas, né? Só isso que poderia ter determinado você ter uma distribuição intercontinental de algumas linhagens, né? A gente foi distribuindo linhagens diferentes do BD e uma coisa interessante é que existem em vários locais, principalmente regiões tropicais do mundo, foram descobertas linhagens nativas do BD e que não acarretam na morte dos seus hospedeiros, né? O que acontece é que quando você tem a introdução de uma linhagem vinda de outro local, né, de outro continente, as espécies nativas não têm defesas, né, contra essa outra linhagem. Não tem anticorpos, enfim, não tem nenhum contato prévio com essas linhagens, e isso que ocorre, isso que acarreta, né, no desenvolvimento de linhagens virulentas, né, do BD, desse fungo. Por causa da importância, né, para a conservação dos anfíbios, então hoje é muito comum a gente ver protocolos de detecção de BD em atividades de levantamento e monitoramento de espécies. Isso ainda não é muito comum no Brasil, mas em alguns países é mandatório que você faça o levantamento de espécies de anfíbios, mas que você faça também concomitantemente um levantamento, um screening, né, uma testagem para a existência de BD nas espécies que você conseguir registrar, localizar. Então isso é feito com SWAB, né? Agora, depois da Covid, a gente está bastante expert, né, na realização de SWABs e depois um teste de PCR, é exatamente isso que se faz para a detecção do BD. Bom, outras ameaças incluem o tráfico, né, e o comércio ilegal internacional de espécies. Isso é algo que ainda ocorre, né, no mundo. Em 2010 foi feita uma avaliação, né, de espécies através de buscas na internet, apreensões em aeroportos, né, você pode checar os sites de venda de terrários e de pets no exterior e procurar por espécies que são nativas do Brasil, né? E esse levantamento de 2010 mostrou uma lista até pequena de espécies, né? A maioria não é classificada como em algum grau, alguma categoria de ameaça, né? Segundo a IUCN. Existe uma espécie que não foi avaliada, mas todas elas são de preocupação pequena, né? Só uma delas, a Delphobates galactonotus, que é um dendrobátide, né, um sapinho venenoso, que é endêmica do Brasil. As outras espécies também ocorrem em outros países da América do Sul. Só que a problemática se dá principalmente em alguns grupos, né, mais visados por esse tipo de comércio, né? A gente vê nesse gráfico que mostra o número de dendrobatídeos, né, comercializados na Europa, aqui em vermelhinho, e em todos os outros países, né, aqui em azulzinho, e a gente vê que não tem tendência nenhuma de decrescimento do comércio, né, internacional. Parece que está estabilizado. E a gente tem um problema que é o esquentamento, né, entre aspas, de notas de exportação de animais por países onde esse tipo de comércio é permitido, né? A gente pode ter, por exemplo, a Guiana Francesa, o Suriname ou o Peru, por exemplo, onde você tem a possibilidade de exportar espécies nativas, né? E pode acontecer de você ter espécies brasileiras sendo traficadas para esses países e de lá receberem uma nota com autorização de exportação, como se esses indivíduos tivessem sido capturados nesses países e não no Brasil. E assim se dá a exportação de espécies brasileiras. Isso ficou muito bem registrado num trabalho relativamente recente, né, de 2016, quando se localizou indivíduos dessa espécie, de Delphobates galactonotus, né, esse dendrobatídeo bem bonitinho, que tem várias cores diferentes,
Em 2012, o Marinus Hogmod e a Teresa Ávila Pires, do Museu Emílio Guild, né, em Belém, publicaram um trabalho onde eles descrevem todas as variações de cor nessa espécie, né, todos os cromotipos existentes nessa espécie, e eles descrevem alguns cromotipos ainda não conhecidos, né, que ainda não eram conhecidos. E alguns meses depois, esses novos, né, cromotipos foram encontrados à venda, né, em sites de pets na Alemanha. Então, essa é uma espécie brasileira, ela não ocorre em países vizinhos, então com certeza elas foram capturadas no Brasil, nos locais onde foram indicados, né. Na verdade, o Marinus e a TC não colocaram as coordenadas, né, no trabalho deles, não forneceram as localizações, mas de alguma forma os traficantes conseguem se comunicar e descobrir onde é que está o bichinho, né, a nova cor do sapinho, conseguiram capturar, e em poucos meses eles estavam sendo vendidos já no comércio de pets da Europa. Então a gente sabe que o comércio ilegal vai bem, obrigado, e ainda é um problema. Bom, quanto às espécies de anfíbios ameaçadas no Brasil, né? Atualmente são reconhecidas 54 espécies como em alguma categoria de ameaça, né? A maioria delas, claro, por causa também da grande diversidade, né, em comparação com as outras ordens, está na ordem Anura. A principal fonte de ameaça, né, às espécies de anfíbios, as principais ameaças relacionadas às espécies com status de conservação, né, mais delicados, estão relacionadas com a atividade agropecuária, com a expansão urbana e depois com a poluição, produção de energia e com transportes, por exemplo, a construção de rodovias, né, quando você tem espécies com uma distribuição muito pequena, muito restrita, e você tem uma rodovia cruzando nessa distribuição. Eu coloco aqui alguns exemplos só de espécies ameaçadas, e a gente pode ver que normalmente elas caem naquele problema de elas serem representadas por uma única população e terem uma distribuição geográfica bastante restrita, né? Um caso bastante emblemático é o Melanophreniskus admirabilis, é uma espécie da família Buffonidae, né? Ela ocorre no Rio Grande do Sul, na beira de um rio de porte médio, e a área ocupada por essa espécie inteira é de 1 km². Tá? Na verdade, é bem menor do que isso, porque dentro dessa área existem ambientes específicos onde essa espécie ocupa. Essa espécie conseguiu, através de muito lobby dos pesquisadores, de ONGs, então utilizada, né, como justificativa para barrar a construção de uma pequena hidrelétrica nesse rio, né? Então essa espécie só ocorre nesse local, em lugar mais nenhum, e esse local seria utilizado, né, para a construção de uma hidrelétrica, seria provavelmente inundado pelo reservatório dessa hidrelétrica, e a obra teve que ser parada por causa dessa espécie. Outro exemplo é Physalemos soaresi, né? Também a gente vê que a área de distribuição é muito pequena, são 4 km² também, é uma espécie do sudeste do Brasil. A Delophrine maranguapensis, também 13 km², então são todas espécies com uma distribuição bastante restrita em áreas florestais e que estão sujeitas então a uma pressão muito grande, né, de atividades humanas no entorno. Hoje em dia, então, estão numa situação bastante delicada. Outra espécie bastante interessante é o Parathaumatóbius lutzi, né? É uma espécie de alto de serra do sudeste do Brasil, do Rio de Janeiro, e ela não é vista há 50 anos. Tá? Ninguém viu mais nenhum indivíduo dessa espécie em 50 anos. Então também é um caso de provável extinção de espécie. Em Pernambuco, 18 espécies estão alocadas em alguma categoria de ameaça, tá?
A maioria dessas espécies tem a distribuição restrita a fragmentos de Mata Atlântica, né, os remanescentes de Mata Atlântica, e também várias dessas espécies têm hábito bromelígena, né, elas se reproduzem e vivem em bromélias que acumulam água de chuva. Então, além da pressão que se tem pela redução do hábitat de Mata Atlântica, também existe pressão da remoção das bromélias, né, como plantas ornamentais. Então, além da redução do hábitat, também um recurso reprodutivo e um recurso ecológico da espécie também é ameaçado por uma outra atividade, né? Então, as ameaças vão se sobrepondo. Aqui são algumas ameaças principais, né, alguns grupos de ameaças e se ocorrem ou não ocorrem nos estados do Nordeste do Brasil. Isso foi tirado do Plano de Ação Nacional, né, para a conservação da herpetofauna do Nordeste. Então a gente vê que na Bahia você tem o maior número, né, Bahia e Sergipe principalmente, de atividades que estão associadas à degradação ou perda do hábitat de espécies de anfíbios. Em Pernambuco, principalmente a agroindústria e o manejo inadequado, né, das áreas agrícolas estão relacionados a perda de hábitat, né, para as espécies, também transporte, desenvolvimento de infraestrutura urbana e mudanças climáticas locais, né? A gente falou sobre desertificação em algumas áreas, a expansão urbana, principalmente na zona da mata, né, de Pernambuco, a construção de estradas, por exemplo. Então todas essas são fontes de ameaças para espécies de anfíbios. Essa, então, foi a aula sobre conservação de anfíbios. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.